Bem-vindos à nossa primeira resenha do ano, galera. Livro de hoje, Michel Houellebecq, Aniquilar, publicado pela Alfaguara no final do ano passado. Aqui na minha mão, cheguei, já queria ler ele, estava ávido para ler esse livro. Algumas coisas muito interessantes sobre esse livro, né? O Houellebecq falou que ia ser o último livro dele. Não sei se é uma dessas paradas que é de verdade, ou se é tipo banda de death metal, de heavy metal que faz isso para fazer aquelas turnê caça-níquel 2 anos depois, assim, né? Você foi em alguma daquelas turnês do Black Sabbath de despedida? Foi. Não do Black Sabbath, mas foi em alguma de despedida já. Então. E esse livro aqui ele foi muito comentado. É sempre muito engraçado essas paradas assim, porque a galera comenta, antes de comentar o teor do livro, comenta o tamanho do livro, né? Então, assim, a notícia não era assim, Houellebecq vai parar de escrever e tal. Não, era o livro assim, Houellebecq está lançando um livro de 785 páginas. Aí, tipo, cara, né? Faz aquele meme do perna longa, assim. O livro chegou aqui no Brasil, cara, não tem nem 500, velho. E eu vi tanto a galera, porque assim, eu vi a galera francesa comentando do tamanho do livro e vi a galera americana comentando também. Eu não sei se os caras estão esbanjando papel, né? No caso francês eu até entendo, porque os caras lá têm que imprimir todas aquelas letras que eles não falam nas palavras e aí tipo, o livro acaba ficando maior mesmo. Mas aqui, cara, eu acho que as editoras gringas têm muito o que aprender em termos de economia de papel com o Brasil, tá? Porque aqui chegou com exatas 480 páginas, tá? Contando aí agradecimentos e etc, etc. Bom, breve preâmbulo aí para falar desse romance novo do Houellebecq. Comento ele aqui no Livrada desde muito cedo, né? Acho que resenhei, não sei se todos ou quase todos os romances dele estão resenhados no Livrada, se não aqui no canal, estão lá no blog. Eu gosto muito do cara, assim, acho ele bem filho da puta e tal, ele é bem engraçadinho, gosta de chocar algumas coisas. Mas eu acho ele sempre muito pertinente com as coisas que ele quer falar pra gente, tá? Esse último romance dele aqui, se alguém falar que entendeu tudo que ele quer dizer, assim, tá mentindo, assim, tem muita coisa para destrinchar nesse negócio, né? O Aniquilar. Mas vamos por partes, do que o Aniquilar conta, o que o Aniquilar fala, tá? O Aniquilar conta a história de um burocrata, porque os personagens do Houellebecq são sempre burocratas, né? Isso é uma coisa engraçada, né? Que é o Paul Raison, né? O nome do cara. Beleza. É o Paulo Razão. O sujeito trabalha na DGSI, né? Que é tipo o centro lá de inteligência da França, e eles recebem um vídeo que é muito perturbador, que é de um ministro da França sendo decapitado ou sendo guilhotinado, uma coisa assim. E é um vídeo feito em deepfake, aquela coisa toda, mas assim, é um tipo de deepfake que eles nunca tinham visto antes, porque tá tudo muito decodificado. Cada grama é diferente uma da outra, assim, não dá pra imaginar que o filho da puta tenha programado aquilo ali. Então, assim, tá bem no limite do real e do virtual. Beleza. Mas a gente sabe que é mentira, porque o cara que está sendo decapitado é um dos grandes amigos do protagonista, que é um ministro que está ali meio que sendo o homem forte dos governos da França desde então. Esse livro se passa no futuro e a gente vai entrar em contato com as eleições de 2027 na França, em que o presidente atual, eles não falam qualquer, mas a gente sabe que é o Macron, tá? Um presidente, Macron. Ele não pode mais concorrer à reeleição, então ele está procurando lá um fantoche para deixar no lugar dele, né? Que é uma coisa que né, enfim, acontece na política. Todos os políticos fortes têm os seus fantoches. Ele está procurando um desses. E a França, ao contrário, deixa eu fazer até um parênteses aqui, né? Porque a galera acha que o Macron é comunista por causa das fake news do Bolsonaro, né? O Macron não é comunista, galera. Assim, tipo, aliás, um dos grandes comentários que o Houellebecq faz nesse livro é justamente que a esquerda na França está morta, né? Enfim, está lá o Macron, mas ao mesmo tempo o concorrente desse fantoche que vai assumir o lugar dele, pelo menos por esses 4 anos ali, enquanto ele não pode concorrer à reeleição, é um desses populistas midiáticos que o cara surgiu dos
dos porões ali do entretenimento barato e etc. Né? E a gente está vendo isso acontecer não só nos Estados Unidos ali com Donald Trump, mas você sabe que grande parte do movimento populista da Itália, lá naquele movimento, o Cinque Stelle lá, que é esses comediantes e tal, os Zelensky na Ucrânia, são todos esses demagogos que vêm para fazer uma nova direita renovada, direita engraçadinha, direita memética, né? E eles estão concorrendo com esse cara. Beleza. Esse é o pano de fundo. Aí você acha que vai ser um romance de ação, né? Porque tem um mistério envolvendo ali um ataque e começam a ter uns ataques. Esses vídeos eles vêm coordenados com ataques. Primeiro atacam um cargueiro chinês, depois atacam um banco de esperma na Dinamarca, explode o banco de esperma. E eles estão meio que tentando decifrar o que é isso e etc. E no meio disso tudo, o pai do protagonista, ele tem acho que é um derrame, um negócio assim. E ele fica paraplégico e vira um drama familiar, assim. Vira uma parada, uma outra coisa. E aí a gente vai conhecer um pouco da família desse Paul Raison. Ele tem uma irmã e um irmão, né? Uma irmã chamada Cecile, que ela é casada com um cara chamado Hervé, que estão desempregados, já estão meio da vida, assim. O cara é tabelião, e, né, é um mercado bem baixo na França e tal. Não tem tanto cartório empregando, aquela coisa do tipo. E o Aurélien é um irmão mais novo dele, que é um cara muito deprimido. Ele faz restauração de tapeçarias medievais ali em castelos da França e tal. Ele tenta fazer uma restauração no castelo de Chantilly. E ele é casado com uma mulher que tem um filho que não é dele, né? Ela fala que ele é estéril, mas na verdade depois a gente vai descobrir que ele não é estéril. E ela é uma mulher chamada Indy, que ela recorre a um banco de esperma, uma coisa assim, para ter uma criança negra. Beleza. Esse é meio que a família do cara. E acima disso tem o pai dele, que é um ex-funcionário do DGSI, né, o Centro de Sistema de Inteligência. Ninguém sabe direito o que ele fazia, ele era um cara mais ou menos inteligente lá, um grande homem dentro do departamento. Mas e ele teoricamente teria alguns dossiês e etc. E ele é cuidado por uma namorada dele, que é a Madeleine. E aí, cara, vira um outro negócio. Daí ele volta pra casa dele. Então a história começa a ondular entre Paris, onde ele mora, e Lyon e o vale ali de Beaujolais, né? Todas aquelas cidades ali, onde fazem inclusive o Beaujolais. Galera que gosta de tomar vinho no café da manhã, recomendo tomar um Beaujolais no café da manhã. Galera que gosta de tomar vinho no café da manhã, acho que eu falei pra muita gente, né? Ele retoma um contato com uma vida dele de adolescente, porque ele visita aquele quarto de adolescente dele, etc. E ali tem uma coisa que pode parecer meio secundária, mas talvez seja a chave pra gente entender esse romance, que é uma fixação que ele tinha quando ele era adolescente pelo Matrix, cara. Ele gostava muito do Matrix, então ele tem uns pôster do Matrix em casa e tal. E ele faz o Houellebecq, ele faz uma defesa da trilogia do Matrix. Ele fala assim, não, o bom mesmo da trilogia do Matrix é o terceiro. É o terceiro quando a história de amor ali entre a Trinity e o Neo dão mais vazão ali em meio àquela convulsão toda e etc. E talvez, na verdade, o que o Houellebecq esteja querendo fazer com esse livro seja exatamente tipo, meio que um Matrix, assim. Ele está tentando fazer toda uma convulsão social ali, todo um contexto geopolítico e no meio uma história de amor entre esse cara, que é o Paul Raison, e a mulher dele, que eu já vou entrar nisso aí logo mais. Tá. Então, assim, basicamente a história gira em torno disso. Eleições chegando, ataques terroristas rolando e o pai do maluco lá morrendo. Tá? Então são essas três coisas ali que vão fazer as engrenagens do romance rolar. Beleza. O que é legal da gente pensar nesse livro, assim? O nome do livro chama Aniquilar, né? E eu fiquei pensando sobre esse título porque exatamente o que está sendo aniquilado no livro, né? E eu fiquei pensando assim que o Houellebecq, sendo o filho da puta que ele é, eu acho que ele é todo, né? Ele é considerado um cara misógino, meio racista, meio
Engraçado, né? A galera de direita jura que ele é de esquerda, mas a galera de esquerda jura que ele é de direita. Né? Esses caras que são bons, né? Esses caras que são os interessantes, assim. Ah, eu acho que ele está falando de uma certa aniquilação, eu acho que ele aqui assume, né, nesse avatar dele aqui, né, desse Paul Raison, assim, uma parada meio cruzadinha Olavete, assim, sabe, assim, a aniquilação do Ocidente, sabe, uma coisa assim, porque assim, se a gente for parar para pensar em tudo aquilo que a França é conhecida, isso está sendo aniquilado no romance, né? Então, assim, a França é conhecida pela gastronomia, por exemplo, e pelos vinhos, né? Cara, a relação desse cara com a mulher dele é uma relação muito esquisita, porque a Prudence, que é a mulher do Paul Raison, é uma mulher que ela, de uns tempos pra cá, depois do casamento, assim, eles param de transar, ela vira vegana e ela vira wicana. Né? E ele diz que todos os. A Prudence também ela é funcionária de governo e tal, e ela fala que todos os funcionários do alto escalão do governo francês são meio que wicanos, assim, no futuro. Né? Então, assim, ela não cozinha mais, ela não cozinha para ele, e daí deixa o macho francês relegado à função de ter que comer coisas de baixa qualidade nutritiva e pratinhos prontos de mercado e etc. Assim. Então o tempo inteiro os caras estão comendo comida congelada e etc. Né? E aí nisso também já está a aniquilação da família, a aniquilação dos valores gastronômicos franceses, etc. Tem a aniquilação, sei lá, do homem branco, né? O homem branco está sendo atacado, né? Porque o Ocidente está caindo, o homem branco está sendo atacado. Porque daí tem na questão do arco do Aurélien, que é esse irmão mais novo dele, que não tem o filho com a mulher, para a mulher poder ter um filho negro. Né? Então tem esse tipo de coisa. Né? A França é conhecida pelo sexo, é o país do amor, não sei o que, da infidelidade. Os caras não transam. Os caras nem para pular cerco os caras estão servindo mais. Ninguém faz nada, assim, sabe? Tem uma hora que eles vão pra Addis Abeba, ele e esse ministro, assim, daí eles olham assim, umas prostitutas, assim, eles ficam pensando assim, mas não. Esse tipo de coisa, assim, sabe? É uma atmosfera muito esquisita, né? Mas assim, acima de tudo, a gente pode pensar também na aniquilação da diluição do real e do virtual que se dá nessa imagem dos ataques virtuais ali, desses vídeos super renderizados, o deepfake e tal, né, que é uma coisa que está aniquilando a nossa própria noção de realidade, isso é real, e que vem a interferir nas nossas noções de democracia representativa, né, que também ele acha que está sendo aniquilado, tanto por esses movimentos populistas demagogos, quanto por, enfim, outros tipos de declínios, né, da classe intelectual e etc. E aí entra de novo o negócio do Matrix, né, que ele fala, né, tem uma conjugação do universo virtual com o universo real. E acima de tudo tem a morte do indivíduo mesmo, né, no último arco narrativo do romance, o Paul Raison, ele é diagnosticado, aqui é um pequeno spoiler, né, porque vai desenvolver o resto do livro, mas enfim, talvez vocês já saibam disso se vocês lerem outros desenhos. Ele desenvolve um câncer de boca super agressivo e o resto é a aniquilação dele próprio, assim, né? Então o livro acaba sendo um livro sobre a morte. De maneira que esse é um romance muito atípico do Houellebecq, se a gente for parar para pensar, principalmente nesses romances dele da década de 90, em que ele é super raivoso, super misógino, super racista com os personagens dele. É um romance que valoriza um tanto a redescoberta do amor depois que ele está doente. Ele começa, né, um pouquinho antes dele ter o diagnóstico, ele já começa a reativar, né, o matrimônio com a mulher dele e tal. E em nada se parece muito com aquilo que a gente está acostumado a ver o Houellebecq fazendo nos romances dele. Tem algumas coisas que são
identificáveis, né? Por exemplo, o fato dos personagens serem todos burocratas, o fato deles estarem sempre numa burguesia, né? um certo recorte de classe que ele sempre privilegia, né? Ele diz que no futuro, que ele dá a entender que o abismo social está crescendo, né? Mas a burguesia continua bem, a burguesia continua numa maior, né? Como sempre. Tem um certo erotismo que acontece muito quase nas páginas finais do livro, assim, que é muito clássico dele também, e um certo aceno para ficção especulativa, para um não chega a ser ficção científica, mas assim, um certo aceno para a fantasia do mundo possível que ele faz ali, tanto que ele fez na Possibilidade de uma Ilha, fez um pouquinho no Plataforma, de Submissão também, e aqui ele faz um pouco disso também, né? Então são alguns elementos que dá para você costurar com o resto da obra do Houellebecq, mas no geral é um romance muito diferente daquilo que a gente está acostumado. Muito interessante também o trabalho de narrador dele aqui nesse livro, porque o livro é narrado em terceira pessoa, mas ele faz umas incursões via discurso indireto livre muito prolongadas, assim, né? Então ele volta e meia aquilo que o personagem tá pensando ou está se recordando se confunde com uma voz teoricamente acima ali do narrador, onisciente desse narrador em terceira pessoa, para fazer alguns comentários que são os comentários típicos que o Houellebecq faz nos livros dele, nos comentários sociais que ele faz, segundo Lucas, para chocar a galera, né? Enfim. E é isso, assim. Então achei muito interessante também esse trabalho narrativo. No final das contas, assim, acaba sendo um livro bem melancólico, me lembrou muito a melancolia que o Plataforma desenvolve nas últimas páginas. E uma certa beleza também no negócio. Também, de novo, como Plataforma desenvolve nas últimas páginas ali do caso de amor que ele tem lá com a executiva dos hotéis, etc. Me parece que Houellebecq está cada vez mais ciente, né, da própria mortalidade, né, o que deve ser uma coisa meio difícil para pessoas que se acham muito acima da humanidade como ele. Assim, ele deve estar pensando, puta, tô velho, vou morrer, e etc. No Mapa e o Território, quando ele ganhou o Goncourt lá, ele também tem a terceira parte do livro é o assassinato dele mesmo, né? Então os caras vão lá investigar assim, o corpo do cara, enfim. E acho que ele está cada vez mais flertando mais com isso, assim, mas o que ele se dedicou aí para fazer pesquisa e narração de corredor de hospital e exame e reunião interdisciplinar com médico, etc. Assim, isso meio que dá meio que entender de que ele está tentando se acostumar, né, meio que nessa questão aí que acontece aí na última metade da vida dele. Bom, achei um romance muito aberto para interpretações, muito cheio de parada. É um romance cheio de parada. Aí, a galera da Alfaguara que quiser usar isso aqui num blurb e quiser usar um blurb do Livrada, bota aqui, ó, entre aspas, assim, ó, um romance cheio de parada. Livrada, tá? Podem usar essas minhas aspas aí. Romance cheio de parada. Muita coisa para você entender, muita coisa para você interpretar. Muitos comentários dele, aqueles comentários, né, espirituosos que ele faz, assim. A galera achou esse livro um livro modorrento, um livro tedioso dele. Em comparação com os outros, sim, mas assim, melhor que a média aí do que está sendo visto ainda assim, porque eu gosto muito dele, assim, né? Enfim. Então é isso, galera. Basicamente é isso. Estamos de volta. 2023, Livrado está no ar. Veja o que vocês acharam do Michel Houellebecq em Aniquilar, aqui, publicado pela Alfaguara. Um livro que não tem 735 páginas na nossa versão em português. Tá bom? Se inscrevam no canal, ajuda a gente lá no nosso Catarse. Esse ano a gente vai focar na literatura que a gente gosta mais. Assim. A gente vai parar de ir com o mercado. A gente leu aquela coluna do Casarinho. Assim. A gente pegou aquilo pra gente e falou assim, não, tá certo, o Casarinho tá certo. A gente vai parar de dar ouvido pro que o mercado tá lançando. A gente vai focar mais na gente. Não? E é isso. Se inscreva no canal, dá um joinha, um abraço e...
represent M-I-A-M-I. Drive like a semi, am I just another brother like a lover like M-I?